Ora, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o podcast onde se levantam restrições e onde ninguém morre na praia. O meu nome é José Paiva, o diretor, moderador e mais coisas deste podcast, e já tenho aqui comigo os convidados de sempre, com alguma tosse, Hélder Gomes, Rita Marrafa de Carvalho e Zé Pedro Silva. Como é que estão, meus queridos? Tudo bem, vai-se andando, na paz do Senhor. O nosso colega não vai parar de tossir. Pá, eu tossi porque bebi água e engasguei. Ai meu Deus. Mas estás bem? Tá, tudo ótimo, tudo ótimo. Que pena o distanciamento social não me permitir dar-te aí umas boas palmadas nessas costas. Ora, exatamente, iam ajudar. Ora bem, então se já está tudo recomposto, vamos passar aqui para a nossa reunião de condomínio. Ora então, vamos lá olhar aqui para este plano para voltarmos à normalidade. Olhamos também aqui um bocadinho para a entrevista que António Costa deu ao Expresso. Ele disse que reanimar sem descontrolar. O vírus não hiberna no verão. Entre várias medidas para voltar à normalidade, haverá dia 30 de Abril uma decisão final no que diz respeito ao que é preciso fazer, o que o Governo vai fazer, mas podemos já comentar aqui algumas medidas. Por exemplo, as máscaras vão ser obrigatórias nas escolas e nos transportes públicos, vão haver restrições nas praias, também um reagendamento de horários do 11º ano e do 12º, por exemplo, a escola deve começar mais tarde para não congestionar os transportes. E depois há pessoas que se vão manter o teletrabalho, dosiando também com o trabalho presencial. Ora, Zé Pedro, começo por ti. Parece-te bem estas medidas que António Costa vai anunciando assim às mejinhas durante esta semana com algumas entrevistas, ou queres que tudo seja feito com alguma pressa? Ouvi parcialmente a tua lista, porque para mim estás com um bocadinho de cortes de internet, mas pode ser que o som no final fique bem, mas eu ouvi O só som fica bem. parcialmente. Pronto, então está ótimo. Olha que eu ouvi tudo, sem cortes. Então é o que eu digo, o problema é meu, escusam-me bater mais. Basicamente, eu acho que para mim o que é mais interessante é ver a capa do Expresso de hoje, em que o Governo, portanto, escolheu o Expresso para anunciar as medidas, e nem me parece mal, tinha que ser algum, mas a capa é que eu acho extraordinária, que as praias vão abrir com restrições. As praias, ou seja, estamos perante uma crise gigante, não há memória de uma crise assim, dizem todos os especialistas, o que se prevê. E então, qual é a capa do Expresso? É as praias. E eu olhei para isto e disse assim, nós não mudamos, pode vir o vírus que vier, nós não vamos mudar nunca, não é? Portanto, e hoje também já li no Observador a explicação então das restrições nas praias. E eu só ouço falar das praias. E fica assim um bocado naquela de, bom, ok, é a nossa preocupação, pronto, está bem, está certo, é as praias. E por Olha, isso... podem dizer, por favor, ao José Sócrates para sair deste podcast? Epá, foi mesmo isso. Estava a pensar mesmo. Não, mas agora foi, bom, já não sei se não é o próprio, não é? Portanto, agora foi completamente involuntário. Mas, portanto, mas é isso que me apraz registar, é como é que o próprio Governo já vem falar, eu acho que António Costa esteve muitíssimo bem durante a semana com a questão do turismo, quando foi contra a Presidente da Comissão Europeia, desta vez com elegância, e é sempre bom que assim seja, com elegância, embora tenha mandado a sua ferroada, mas enfim, foi com alguma ironia. E portanto, depois da Presidente da Comissão Europeia ter dito que não marquem nada, António Costa disse cá dentro, até penso que foi num programa da manhã ou da tarde, marquem cá dentro. E eu achei isso muito, muito bom, porque de facto é mesmo isso que se deve fazer. Agora, e essa preocupação, como é uma indústria enorme do turismo, pareceu-me válida. As praias já têm assim um bocado de dúvidas. E agora, sobre a reabertura, eu acho muito sinceramente que era muito mais giro se isto fosse reaberto como uma loja da Primark. Acho que se abrissem as portas todas de uma vez e nós fôssemos todos a correr, acho que era melhor. Pelo menos mais divertido.
Ora bem, todos a atropelar-nos para chegarmos aos nossos sítios que nós gostávamos antigamente, estás a ver? Eu acho que era sempre muito mais épico do que agora podem ir ao cabeleireiro, agora vão lá um bocadinho à praia, alto, chega, voltem. Epá, isso não sei se vai ser sistema. Rita, estás também perplexa com este destaque dado às restrições nas praias, ou parece-te que é importante também mandar talvez essa mensagem a algumas pessoas que já estavam assim com umas ideias mais arriscadas de meter o rabiosque ao léu no mar? Não, acho que, visto, Helder, especialmente para ti, comecei a frase com não. Sem dúvida nenhuma que me parece um valor notícia muito duvidoso, e devo dizer que, inclusivamente no chapéu da notícia, o título é Praias vão ter restrições, e depois nós temos aquilo que se chama a escalada de importância, que é o que vai acontecer no pré-escolar, e vou passar a citar. A seguir dizem: no secundário, no futebol, isso sim, imprescindível, festivais, claro está, cinemas, lojas e transportes. Os transportes é o último item desta estrutura piramidal de importância que colocam neste chapéu da notícia. Começa nas praias, depois passa obviamente para o pré-escolar e só depois passa então para um plano de emprego. Então começa dos grandes espaços para os espaços mais pequeninos. Quer dizer, se tu achas que os grandes passos é primeiro o secundário, depois o futebol e só depois os festivais, bom, convenhamos. O que eu acho também muito curioso nesta edição do Expresso é que depois, na parte da educação, em que se debruça sobre o facto dos professores estarem a gravar, mais de 100 professores estarem a gravar aulas para a telescola, a reportagem é feita com um casal que tem 4 filhos e que está a dar em louco em casa com com esta educação à distância. Casais com 4 filhos não são, sem dúvida nenhuma, o ícone da família típica em Portugal. Isto é a exceção, e fazer disto o exemplo de como está a ser complicado parece-me um bocadinho tolo, mas enfim, são os sintomas do jornalismo atual, sobre o qual já falámos, sobre o qual já nos debruçámos, e que tem aqui alguns também sintomas de infecção, digamos. É isso, vamos falando, mas também não somos paladinhos da verdade, não é, Rita? Nem do rigor, meu caro amigo. Ora bem, todos temos defeitos. Hélder, há aqui 2 questões que eu me esqueci, mas voltei a lembrar-me que queria destacar da entrevista, que é, o primeiro é que ele diz que o risco do colapso, do António Costa, o risco de colapso foi ultrapassado quando nos afastámos da linha de crescimento exponencial. E depois esta ideia de, quando os jornalistas lhe perguntam se está preparado para essa situação de ter de voltar atrás, ele disse, se for necessário. Portanto, queria o teu comentário a isto e depois ao que o Zé Pedro e a Rita disseram em relação às praias e à definição de prioridades. Na realidade, a definição, posso até começar por aí, a definição de prioridades não me parece tonta, porque tu tocaste exatamente no ponto, e sim, a gradação é exatamente essa. As praias inicialmente estão mais cheias, porque nós vimos até aqueles casos em que as pessoas conseguiram em março, apesar das recomendações da DGS, conseguiram ir até às praias. Portanto, eu consigo perceber esta chamada para título das praias, porque é sempre uma coisa que se intromete na nossa política e na nossa saúde pública. Portanto, eu consigo acompanhar esta chamada de atenção maior para as restrições que as praias terão, na altura em que o plano para reabrir o país começará a ser posto em prática. Depois fizeste uma análise bastante acertada, apesar da Rita não concordar com ela, mas ajudem-me aqui. As praias, tendencialmente bastante cheias, não é? Ainda para mais com o problema das pessoas não acatarem as decisões da DGS e do próprio governo, não é? Depois, pré-escolar tem bastantes miúdos envolvidos, não é? Depois, secundário, futebol, festivais, cinemas, lojas e transportes. Não me parece, mesmo que é por causa disso que o gato vai às filhotes, não me parece que esta definição de prioridades seja assim tão problemática ou
o estado, ou o exemplo acabado do estado putrefacto em que de vez em quando definimos o jornalismo. Quanto à outra pergunta, o António Costa tem-se dividido, tem-se multiplicado em variedíssimas aparições públicas. Deu agora esta entrevista ao Expresso, dará outras, como já deu nos últimos dias, a outros órgãos de comunicação social, e vai certamente escalpelizar esta reabertura do país e o seu plano para que isso aconteça noutros órgãos. Mas ele de facto tem-se desdobrado, até fez 2 aparições, corrijam-me se estiver enganado, mas 2 aparições em 2 programas da manhã, na Cristina e no Goxa, não é? Nos últimos tempos. Eu pelo menos só vi na Cristina, mas certamente no Gosta também terá aparecido. Julgo que sim. Portanto, houve ali uma série de aparições públicas de Costa, e que mostra um homem ávido de apresentar o plano para a reabertura do país. É um sinal importante para os empresários, para as pessoas que estão há um mês confinadas em casa. Quanto a essa questão que tu colocas sobre a necessidade eventual de voltar atrás, bom, eu acho que isso segue muito aquilo que são as recomendações, não apenas da OMS. As OMS são bastante vagas. Eu estive a trabalhá-las esta semana, tanto as OMS como as da Comissão Europeia, e a OMS tem só 6 diretrizes completamente vagas, portanto mais uma razão para malharmos na Organização Mundial de Saúde. E na semana passada, quando eu estava bastante descontente com a posição europeia em relação a isto, e pelo concerto daquilo que será o regresso a uma eventual normalidade, eis não quando a Presidente do Conselho da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu se juntaram a um colégio de sábios e de especialistas e elaboraram um roteiro, um mapa guia para os Estados-membros, que não é uma coisa que eles precisem de cumprir à risca, mas são recomendações que eles acham necessárias, que acham necessário seguir. Portanto, e essa questão de voltar atrás é também um dos pontos que eles focam. Se houver, de repente, tudo isto tem de ser faseado, ou seja, primeiro uma coisa, depois a outra, e só passas à segunda ou terceira fase se a primeira tiver tido bons resultados e não tiver havido uma explosão de novos casos ou de mortes. Portanto, esta hipótese avançada pelo Costa de recuo parece-me em linha com aquilo que são as recomendações, sobretudo europeias. Portanto, O que eu acho, o Zé Pedro certamente vai querer responder, mas, e a Rita também, porque ainda estamos com algum tempo para passarmos para o segundo tema, mas o que eu acho que o Zé queria dizer é que ele tem mais preocupações económicas e queria ver isso Claro, acautelado nesta exatamente. entrevista, não é isso? Era mais ficar surpreendido com isso. Isto é uma coisa mais ao nível social, que também tem a Não, ver isto com a é um economia, título altamente populista, desculpa. Ora, aqui a questão é um bocado aquela ideia. O jornalismo, o mais famoso chavão, porque o jornalismo é publicar aquilo que não querem que se publique. Exato. E, portanto, neste momento em que temos tantas coisas a correr mal e que é preciso a imprensa denunciar, não para castigar e não para tirar votos, mas para que se altere, temos as empresas que continuam a não receber o dinheiro, a não chegar lá, e não estamos a falar apenas das linhas de crédito, mas estamos a falar também dos planos, dos apoios da Segurança Social, para os trabalhadores, tudo isso. Portanto, um jornal ser o porta-voz do governo com o seu conjunto de medidas e faz um título tipo internet para ser clickbait, as praias que a pessoa vai logo comprar para ver, e depois faz os 10, é tipo, conheça aqui as 10 primeiras coisas a reabrir no país, não sei o quê, o futebol, não sei o quê. Eu acho que isso não faz qualquer sentido, e acho que, como é evidente, o Expresso tem hoje muitas coisas lá dentro, já se sabe, estamos aqui a falar de que é a chamada de capa e a importância que se dá às coisas. Eu acho que nesse aspecto é que, perante esta crise, perante as coisas que estão a correr mal e que é preciso denunciar, a imprensa anular-se, os jornalistas anularem-se e serem mais um departamento do governo de comunicação, isto para mim não faz qualquer sentido. Zero. E, portanto, as praias neste momento, com todo o respeito, sejam maiores ou mais pequenas, é o que menos interessa. Porque as pessoas para irem para a praia 15 dias ou 30,
têm que ter uma coisa que é dinheiro, têm que ter trabalho e têm que ter a vida estabilizada. Portanto, eu estar agora aqui a falar nas praias é propaganda da mais pura e é os jornalistas a anularem-se, a anularem o seu papel. Portanto, e eu acho que está-se a tornar um caso um bocado complicado na imprensa geral em Portugal. Só se critica Donald Trump e o Primeiro-Ministro e o Governo andam-se a passear pelos órgãos todos a fazer a sua campanha. Portanto, e agora vão receber, e agora os jornais e os órgãos de comunicação social vão receber 15 milhões antecipados de publicidade e, portanto, ainda mais vão andar nas palminhas do governo. Isto é, portanto, quem é que está a bater aí numa cena qualquer? Opa, Eu não sou. Não, é o meu vizinho que deve estar aqui a algures, eu estou a ouvir de facto. Pronto, mas então, a cena é, o Rui Rio disse, não, eu não vou fazer a oposição agora, vocês estão doidos, isto não se pode fazer a oposição agora. Os jornalistas dizem, não, nós não vamos fazer agora a imprensa, Deus no livre, isto não é a altura, agora temos que andar aqui a fazer o que o governo diz que vai fazer. Isto é perigoso, eu só acho isto. Olha, digo, não é para bater, não é para castigar, não é para tirar votos. Olha, que me pareceu que na entrevista que deu esta semana, penso, ao Observador, houve ali um aperto a António. Se calhar não saiu. E outra coisa que eu também queria esclarecer é que, apesar de na capa vir praias vão ter restrições, depois no site do Expresso destacam esta citação que eu dei no início. Mas olha, eu devo dizer que no site do Expresso e com assinatura, a frase de destaque da página, no primeiro caderno é praias vão ter restrições. É a primeira frase. Certo, então, ok. Mas o que é que tu ias dizer no site do Expresso, Paiva? Não, ia dizer que quando eu abro com a assinatura vem destacado a frase dele e não tanto essa... Mas essa frase é importantíssima, não é? Não sei se será populista, quer dizer... Não, desculpa, bem, enfim. não, mais do que populista, não é nada populista, porque, antes pelo contrário, porque veicula uma insegurança e veicula uma angústia no futuro. As pessoas querem datas, querem determinações, querem garantias, e esta resposta é de uma insipidez de insegurança muito grande. Eu não dou uma resposta que amanhã não posso garantir. Bom, nós também estamos a julgar a capa pelo livro, não é? Temos que ler a entrevista para perceber o que é que ele diz. É que nós parece muito isso, eu acho que... Eu percebo... Estamos a fazer uma análise a um título e não ao conteúdo, não é? Mas isto para dizer que o título é muito mais relevante que, de facto, o destaque. Mas eu também percebo que o embrulho tenha que ser muito mais sedutor para levar as pessoas a ler um conteúdo muito mais importante. Também bom, enfim, não vamos estar aqui a pregar aos peixes, não é? Claro. Sim, isso já todos sabemos. Mas a questão é esta, eu percebo as inquietações todas do Zé Pedro. Eu também. Sobretudo quando ele fala na injeção de dinheiro que agora, por circunstâncias extraordinárias, foi necessário fazer. Agora, não acompanho essa conversa de que os jornalistas se demitem do seu papel e que anda tudo com o Costa nas palminhas, porque se eu tenho visto nos últimos dias em vários órgãos de comunicação social bordoadas valentes no Costa, e acho que vão continuar, e isso é um exercício importante sabermos se depois desta injeção de dinheiro, nós falámos disto no diário de reflexão, se é importante avaliar o antes e o depois do dinheiro chegar. Não me parece mesmo que alguma coisa vá mudar substancialmente. Depois, quanto à entrevista, a entrevista é bastante completa. O destaque que se faz dela, ou a forma como se pretende vendê-la, pode suscitar algumas dúvidas. Agora, a entrevista é bastante completa e não é um frete ao governo e não é... Também não achei que fosse. Inclusivamente eles tocam num ponto sensível, que é de sintonia possível entre o Primeiro-Ministro e Presidente da República. Mas nós lemos a entrevista os 4 na íntegra ou não? Mas vocês estão a falar de qual das entrevistas? Ele dá entrevistas todos os dias. É do Expresso, sim, eu estive a ler de manhã. Sim. Ok. Pá, não li completa, mas estive a ver pelo menos o como foi possível. Pronto, é que acho mesmo que tu focaste o ponto certo, que é a dada altura, e isso pode-se discutir, claro. Olha, quanto mais eu que sou um boçal e que gosto muito de avaliar as coisas sem profundidade, isto nas conversas entre amigos, sobretudo. Claro que no trabalho não gosto nunca de fazer uma coisa dessas. Agora, mas há isso, de facto, tu focaste o ponto essencial, que é julgar o livro pela capa. E há capas maravilhosas e há outras menos conseguidas. Interessa eventualmente é abrir o livro e ler aquilo. Mas Lá está dentro, portanto acho que... Vocês sabem
Vocês sabem perfeitamente que se vive perante um problema que é a maioria das pessoas só ler o título e só ler as primeiras, por isso é que os jornais também têm aquela primeira chave. Portanto, a partir desse momento o destaque é muito importante, porque é isso que vai passar neste momento. As pessoas hoje estão a falar da questão das restrições nas praias. Não leram todas, nem vão com certeza ler todas, até porque a entrevista, pelo menos online, é só para quem é assinante. Portanto, há aqui essa questão, não é isso, se não fosse importante o título, não havia título. A pessoa carregava, entrevista ao Primeiro-Ministro, a pessoa clicava e o título é importante. E é aí que se dá, de facto, em que se puxa o tema mais importante de uma entrevista. E, portanto, quando eu digo que Costa tem levado as suas bordoadas, é verdade, mas muita coisa tem levado as bordoadas daquilo que na sequência das redes sociais. Ou seja, onde há barulho, ele apanha. Houve barulho na questão do festival da RTP, até foram obrigados a recuar. Agora, o que eu digo há de facto matérias muito mais importantes neste momento do que a questão das praias. E, portanto, lendo a entrevista até ao fim, com certeza que se vai apanhar coisas muito mais importantes. Eu digo que há aqui uma linha geral de apenas reproduzir o que diz o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Voltamos à conversa do Rei de Espanha, em que o Presidente também disse aos jornalistas o que é que tinha acontecido, e os jornalistas reproduziram. O Primeiro-Ministro também diz o que vai acontecer e os jornalistas reproduzem. E a única coisa que eu acho é que em Portugal, neste momento, se faz muito mais crítica ou oposição, mas oposição no bom sentido, de uma oposição construtiva, de obrigar a ser melhor a Donald Trump, em que eu vejo notícias todos os dias, todos os dias, com as incoerências, com o que foi feito, com o que está a acontecer pelas medidas que ele tomou. E eu não digo que isso não seja importante no dossiê internacional, mas todos os dias, do nosso governo. Sim, há uma ferroada aqui, outra ali, mas em geral, e volto a dizer, neste momento nas empresas passa-se uma situação dramática. O dinheiro não chegou, da linha de crédito vai chegando, chegou a primeira tranche, mas em geral, e sobretudo ao nível dos apoios aos trabalhadores, não chega. E portanto, onde é que isso está? Com a devida importância como têm as praias. Não está, é só aí que eu quero chegar. Se me disserem, mas há notícias sobre isso, com certeza que sim, não vamos exagerar, claro que há, mas não lhe é dado o destaque devido, é dado o destaque devido às restrições nas praias. Mas, José Pedro, ou bem que isto é um frete ao governo, ou bem que não é. Ou seja, eu desconfio que António Costa, ao olhar para o Expresso este sábado, gostará ainda menos da manchete do que tu. Desconfio. Porquê? Tem até... porque eventualmente, como quem leu a entrevista saberá, ele disse na entrevista, no miolo da entrevista, em várias passagens dela, diz coisas muito, muito mais relevantes que para ele são bastante mais relevantes, até do ponto de vista das empresas, da reabertura da economia, porque aqui não se trata apenas de abrir as praias, não é tipo, isto não é uma manchete em que António Costa abre a época balnear. Não é disso que se trata. O que eu acho é que, tendo em conta as coisas importantes que ele disse, ou que ele considera ter dito durante a entrevista, António Costa odiará ainda mais esta manchete do que tu. É uma desconfiança que tem. A minha desconfiança é a contrária. A minha desconfiança é que para António Costa é magnífico que se fale de praias. É a minha desconfiança. E tu repara, a notícia é negativa, mas é positiva. É negativa porque há uns dias, semanas, falava-se de que era possível não existir verão, era possível que não houvesse um único dia de férias de praia, e então a notícia agora é que vão ter restrições. Portanto, é uma notícia negativa, mas positiva. E, portanto, eu acho que para António Costa é magnífico que se fale de praias. E ninguém o vai encostar às cordas sobre um assunto que eu acho que era muito importante discutir. Como digo, eu não sei nada, não faço ideia de qual é que seria o resultado, mas a discussão sobre o encerramento das escolas no terceiro período completo é importante fazer, até porque nós assistimos a outros países da União Europeia que vão reabrir as escolas, países que tiveram exatamente a mesma estratégia que Portugal, de contenção, mas que vão reabrir as escolas dentro de uma semana, e portanto, aquilo que era preciso, para mim era muito mais importante chamar o governo e dizer, isto fez algum sentido encerrar já um terceiro período, e sendo que António Costa até disse na conferência, disse que está decidido e nem se discute mais, ou seja, como quem diz, não quer discutir isso, de uma forma até autoritária. Eu acho que todos esses temas, porque repara uma coisa, as escolas fechadas durante o terceiro período inteiro vão ter consequências económicas também.
Claro. A Segurança Social vai ter que apoiar os pais que vão ficar em casa, vai haver constrangimento ao nível das famílias, da organização das famílias e das empresas, portanto, tem um peso enorme. E, portanto, se tu me dizes que Costa não fica mais satisfeito em que nós estejamos aqui a falar da reabertura das praias e das restrições das praias, eu confesso que acho que isto para ele, olha, é um passeio na avenida. E estamos-nos a esquecer de uma coisa importante que eu estava a ver aqui no público, que é quando ele fala da austeridade, que disse não dou uma resposta que amanhã não possa garantir. Ou Exatamente. seja, vem recuar um pouco naquilo que tinha dito inicialmente. Vai porque não recuar e haveria- eu tiro-lhe o meu chapéu porque, de facto, eu prefiro este António, porque Exatamente. quando ele disse há umas semanas que não, e quase a puxar aos tempos ainda da sua luta com Passos Coelho, quando ele disse isso, achei absolutamente indescritível. Agora, eu prefiro este Costa honesto, quando reconhece que não pode agora dizer que não haverá austeridade. Mas as Sendo pessoas são também era como o óbvio. vírus. As pessoas são como o vírus, Zé Pedro. As pessoas são como o vírus, Zé Pedro. Estão sempre em mutação. Não, mas a questão é que Exato. é justamente por esta citação que o público, ao falar da entrevista que o Costa deu ao Expresso, o público puxa por esta citação, e por isso é que eu dizia há pouco que Costa terá ficado bastante mais agradado com a forma como o público pega na entrevista ao Expresso do que o próprio Expresso. O meu ponto era este: ele gostaria certamente de ter visto na capa do Expresso: não dou uma resposta sobre a austeridade, não dou uma resposta que amanhã não possa garantir. Rita, queres arrumar aqui o assunto? Não, eu por Estás acaso calada há muito acho tempo. que ele, eu vou anuindo, vocês é que não veem, mas eu acho, sem sombra de dúvida, que ele prefere ter na capa do Expresso a questão das praias. As pessoas dizem, afinal vai haver praia, vai haver restrições, mas isso depois logo se contorna, porque isto é o espírito português, não é? Do que ver, obviamente, que a frase reanimar sem descontrolar, o vírus não hiberna no verão, ou ver a frase que eu acho que é, aliás, que eu já referi há pouco, que é o não vou garantir nada que não, ou não dou uma resposta que amanhã eu não possa garantir. A sensação, o que transmite para o público é totalmente diferente, e obviamente que este título da capa do Expresso é muito mais abonatório para o sentimento que António Costa quer transmitir para os portugueses do que qualquer uma destas frases que tem um conteúdo muito mais rico e muito mais relevante para a vida de todos nós. É que isto é assim, o Zé Pedro anda aqui a criticar a imprensa. Há vários diários de reflexão sem resposta. E hoje chegou o dia da imprensa repostar. Portanto, Zé Pedro, pronto. Tinhas que levar na cabeça algum dia. Mas eu não levei na cabeça, onde é que ele levou? Ele não levou, Eu sei, exatamente eu esta, ele continua sem levar. Não, levaste resposta. Nem é defesa, nós nem estamos a fazer uma defesa, Pois não. porque isso também é difícil. Não, mas ouve lá, mas eu mantenho as minhas críticas, mas são sempre construtivas. Eu, como Acho vocês, bem. eu, como vocês devem calcular, eu adoro a imprensa. E, aliás, até A falsa. Tu fazes amor com a imprensa. assim, esta minha obsessão até é de facto um vício de uma paixão. Claro. Vocês veem, eu estou quase a Tóxica. gostar tanto. Já lá vamos. Não, mas é verdade, eu fico de facto revoltado, e aí tenho, mas é porque me interessa. Sabes uma coisa? A maioria das pessoas o que faz? Estou Nem farto, lê. já não É leio, verdade, já é não verdade. vejo, não sei. Eu não faço isso. Eu tento, na minha crítica, que eu acho que é construtiva, porque tem esse objetivo enfim, se está ali alguém a bater, pode ser que alguém, basta uma pessoa ouvir e mudar um bocadinho os seus interesses, que já é importante. E por isso é que eu há bocado estava a falar da questão de Donald Trump. Para mim é um perfeito exagero como é que os internacionais em Portugal, na imprensa, só falam Donald Trump. Nós temos 190 quantos países? 198, salvo erro, coisa parecida. 196, já não sei. Há 196 países no mundo e só me aparecem coisas ou do Boris Johnson ou do Donald Trump. E, enfim, de vez em quando metem Bolsonaro. Quer dizer, isto não é o mundo. O mundo não é isto. E, portanto, isto é o fácil. É o fácil. Estou sentado na secretária e tenho imensas coisas para fazer. Por isso, estas críticas que eu faço não é para bater. É porque eu gostava, de facto, de ver uma imprensa mais interessante, mais acutilante e que fosse atrás das coisas e não ficasse à espera de as receber. Pronto, é só isso que eu acho. Mas é sempre construtivo, não é para bater em ninguém. Eu, aliás, adoro jornalistas, não é? Pronto, eu deixei esta defesa de honra ao Zé Pedro, que ele também merece. Bom, se calhar encerramos este tema e vamos para coisas mais divertidas, ou não?
Bora. Acho que sim. Pô. É, É o Maria. álcool, Ora, não é? então parece. Ora bem, o Covid-19 fez subir o consumo de álcool e de comida pouco saudável. E agora, esta provocação. Provocação não, que a provocação é do estudo, não é meu. Olha, eu também não tenho estudos, mas trago um hoje. Olha, Que é da Escola de Saúde Pública da Nova, em parceria com o UDN. Parece que, Rita, vou começar contigo, desculpa, que as mulheres são as que se assumem mais afetadas pela ansiedade provocada pelo confinamento. Mas espera, há uma coisa que eu gosto muito na notícia, que é, ou pelo menos são as que têm a sinceridade em dizê-lo. pois é. Rita. Eu acho que é muito mais isso Pois do que a anterior. As mulheres têm e vão desculpar-me esta opinião que coloca fações diferentes e que talvez seja muito injusta e muito pouco fundamentada cientificamente, mas as mulheres têm uma capacidade de resiliência à Nem adversidade. precisas de terminar a frase para eu concordar contigo. Há É verdade. diversidade completamente diferente da dos homens. É algo milenar, sempre foi assim, na verdade, por isso parece-me que elas têm muito mais facilidade na honestidade das suas emoções e dos seus afetos, sem grandes receios de mostrar a fragilidade que muitos homens, porque vivemos numa sociedade latino-patriarcal e como tal, revelar que há um sentimento de maior ansiedade ou angústia quando se pede a todos os homens a determinação, a seriedade e contenção nos sentimentos. Muitos deles terão, obviamente, receio de partilhar que sim, sentem-se inseguros, sim, sentem-se ansiosos, sim, gostariam de tomar qualquer coisa que lhes fizesse sentir menos tristeza. E parece-me que o estudo aponta para uma opção muito mais viável, que é o das mulheres terem maior facilidade em partilhar as suas inseguranças e as suas fragilidades. Não considero que as mulheres, neste tempo de confinamento social, sejam aquelas que sentem maior ansiedade, até porque, em termos históricos e culturais, as mulheres estão habituadas a estar em casa e não fazer uma vida, quer dizer, obviamente que os tempos são outros, mas estamos a falar de séculos e séculos de história e como tal estão habituadas a esta rotina da casa, de ficarem em casa, de lidarem com os filhos e da resiliência, obviamente, quando os tempos são mais difíceis e mais duros. Mas subiste a taxa de consumo de álcool ou não? Subi. Epá, assumo completamente, cá está, uma coisa que provavelmente alguns homens não farão. Sim, obviamente que durante os 15 dias em que eu não tenho miúdos, acabo sempre por beber um copo de vinho ao final da noite ou ao almoço e tenho plena noção disso. Mas isso é uma coisa que poderias fazer e é até recomendada pelos médicos, mesmo em tempos normais de não Mas confinamento. diariamente não acho que seja a melhor prática, até por motivos de menos mobilidade. O vinho, apesar de ter este aspecto benéfico no que diz respeito ao teu sistema cardiovascular, em termos de consumo calórico, não é a melhor coisa que tu possas fazer quando não. Eu estava a duvidar da quantidade que nos enunciaste, de um Exato. almoço e outro ao jantar. Tínhamos algum peixe nisso. E Exato. então, o que eu decidi fazer foi, e vou confessar isto também, foi esta semana em que tenho miúdos não consumir álcool. Vou tentar lidar, isto é pôr-me à prova, vou tentar lidar com todas as dificuldades de um confinamento e do isolamento sem taninos. E olha que não é fácil. Estou a imaginar a Rita às 2 da manhã na despensa trancada, já com os miúdos a dormir e a mandar um shot de taninos. Não, a colocar uma palhinha numa garrafa de vinho. Exato. Ou então eu acho que se tem miúdos pode sempre beber um copo de vinho e fazer uma canja. Exato. Um cavalo cansado. Epá, que bela piada. Exato, olha, estavas a falar, Rita, de ficar irritada. Hélder, 82% das pessoas dizem que a falta de sono ou dificuldade em adormecer é um dos efeitos mais sentidos nesta quarentena. Bolas. Além da irritabilidade associada à sensação de se estar sempre a pensar no Covid-19. Acompanhas esta maioria ou não? Acompanho bastante. A falta de sono, que foi um problema, ou tem sido um problema na minha vida, desde há muito tempo, e que se agravou
não diria que se agravou agora, por acaso, porque por razões de vária ordem, consigo ter uma higiene de sono agora estranhamente, com a Covid do que sem ela. Mas o facto de nós estarmos constantemente, nós profissionais da área do jornalismo, estarmos constantemente num loop sobre a Covid a toda a hora, todos os dias, a alimentar lives, e isso claro, com certeza cria uma ansiedade. Ou é capaz de gerar uma ansiedade. Eu não me incluo nesse pacote, eu tenho as minhas ansiedades e tomo a devida medicação para a controlar, mas os fatores ou as razões porque eventualmente me sentiria ou me sinto ansioso prendem-se com outras que não a Covid, porque tem um mecanismo de desligamento bastante grande em relação a isto. Porque, agora, eu acho que sim, acho que isto é monstruoso, a forma como a população confinada está ligada a toda a hora a isto, está tudo saturado, não se fala de outra coisa, e isso é uma coisa isso é algo que terá consequências, está a ter consequências agora, terá consequências a mais médio e longo prazo, porque isto deixa marcas. Quanto ao álcool, muito cuidado com isso, porque misturar substâncias para controlar a ansiedade ou a depressão ou o que seja, com álcool também não é a coisa mais indicada para fazer. Zé Pedro, primeiro, não, aliás, vamos aqui a isto que eu achei interessante. Este artigo diz que os idosos são os que se sentem menos agitados, ansiosos ou tristes, sobretudo quando comparados com a população entre os 26 e os 65 anos. Como é que te sentes em relação a isto? Portanto, o estudo diz que os idosos são os que se sentem mais... menos agitados, ansiosos ou tristes, ou seja, são os que estão a passar melhor nesta pandemia, que é real. Certo, porque vamos lá ver, na verdade a vida, o dia-a-dia não mudou assim tanto para eles, não é? Fechar o café onde se vai tomar a bica não é propriamente a mesma coisa do que fechar a empresa onde a gente trabalha. Mas eu acho todos os remédios para ultrapassar isto são bons e são válidos. A pergunta era sobre o álcool, o consumo do álcool, não era ao início? Sim, também quero saber, sim, se tens consumido muito ou comido mais canja. Pois, é que voltamos ao mesmo, é que eu estou a ouvir completamente aos cortes, portanto isto no final vai dar... Se tens comido canja com os miúdos e... Exato. Sim. Mais canja ou mais vinho? É ela por ela, é uma malga das duas. Não mintas, tu não mintas. A Rita estava a dizer que ao jantar de vez em quando não tem os views, então bebe um copo. É evidente que aqui a unidade de referência não era copo, mas era garrafa. Eu percebi isso, mas depois é aqui com a tradução simultânea, uma pessoa diz garrafa e aparece copo. Portanto, é natural que assim seja, não é? Quando uma pessoa, o que é que uma pessoa, perante um cenário apocalíptico, fim do mundo, o que é que a pessoa havia de fazer, não é? Quer dizer, não ia fazer com certeza o IRS, embora muitos o tenham feito. Mas é evidente que a pessoa nesse cenário vai, mas é dar na pinga. Por isso era evidente que o consumo ia aumentar. A gente já bebe quando não tem problemas nenhuns, quando temos o fim do mundo pela frente, com licença, não é? Agora, acho que é preciso ter, de facto, cuidado, porque não só a mistura com medicação é muito perigosa, como o consumo elevado de álcool, como está a acontecer, traz depois outras maleitas, não é? Gota. O Covid às vezes dá a ideia de que acabaram as outras maleitas todas, não é? Mas não acabaram, é uma chatice isto, porque se ficasse só o Covid nós organizávamos, andávamos sempre de máscara e tal, mas não, por isso é preciso ter muito cuidado e não abusar, por isso é que nós também defendemos aqui na semana passada, no mandar as pessoas a um sítio, eu mandei as pessoas passear, porque convém fazer o exercício físico, convém ter a alimentação saudável, manter essas coisinhas todas, não é? Não. Pronto, se tu queres atravessar o Covid a comer batatas de pacote e a beber vinho, cuidado. Batatas de pacote. É assim que deixamos a nossa reunião de condomínio, com batatas de pacote e vinho também de pacote, para ficar mesmo tudo igual. Exato. Por isso vamos passar para a nossa pissadeira vermelha. Bom, já estamos aqui prontíssimos para fazer as nossas pissadas
e portanto eu hoje, como o Hélder está a concordar comigo, vou começar pelo Hélder. Ok, muito bem. Acho que não vais concordar porque isto foi um tema que nós tratámos no diário de ontem, mas entretanto chega aqui uma notícia muito interessante que diz muito das pessoas que proferem este tipo de declarações. A minha pensadeira vermelha, eu quero estendê-la esta semana tanto a João Almeida, deputado do CDS, como a Francisco Rodrigues dos Santos, o Chicão, o líder do partido. O João Almeida, como nós vimos ontem, disse na quinta, não se pode proibir a celebração da Páscoa, mantendo a celebração de 25 de Abril, que desrespeita no Parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam. Já o Francisco Rodrigues dos Santos disse que a democracia fora do Parlamento não pode valer menos do que a democracia dentro do Parlamento. Ora bem, o que ficou decidido, e na minha opinião bem, foi que a Assembleia da República realizará sim a sessão comemorativa do 25 de Abril com 1/3 dos deputados e alguns convidados nas bancadas. João Almeida fala da proibição da Páscoa como se lhe tivessem cortado o barato dele ir com um cestinho no braço à procura dos ovos do coelho, que a propósito não existem, é tudo treta, é uma invenção, não há ovos associados a coelhos. A última vez que eu verifiquei e que olhei para este país, isto ainda era um Estado laico, pelo que não me chocaria nada que se privilegiasse uma data com uma grande importância histórica e política como o 25 de Abril, relativamente a uma data religiosa. Mas depois há um dado muito importante aqui, é que acresce que a Páscoa deste ano e o 25 de Abril tem entre eles 13 dias, portanto 2 semanas praticamente. Se olharem para o calendário verificarão isso, que são justamente aquelas 2 semanas de quarentena que foram recomendadas desde o início desta pandemia. Portanto, até por aí se vê que não é uma necessidade do governo ou dos deputados ou da Assembleia da República, no fundo, órgãos de Estado, quererem arrasar a Páscoa do João Almeida e do Chicão, é de facto reconhecer que neste momento já estamos a falar na reabertura e no regresso à normalidade, faseado, com alguma ponderação em todas as decisões tomadas. Na Páscoa, as recomendações eram para ficar em casa, não circular fora do concelho de residência habitual e tudo o resto. A democracia tem também este lado protocolar, institucional, de não suspender a celebração de uma data tão importante no Parlamento. E sim, também fez escolhas. E fez escolhas porque é um Estado laico, não quero demais repetir. Finalmente, a solução arranjada parece-me equilibrada. 1/3 dos deputados e não o hemiciclo completo. Além do mais, todas estas proclamações de Chicão e de João Almeida parecem um bocado tontas, porque eles tinham a desculpa ótima para não marcarem presença, que era, eu não vou porque é derivada à Covid. E pronto, e tínhamos só a Assembleia da República ocupada a 1/3 e faziam-se as celebrações que faz todo sentido que se mantenham, mesmo em tempos de pandemia. Rita, depois desta belíssima pisada do Hélder, do qual também concordo, também gosto de concordar e discordar ao mesmo tempo, queres dar a tua pisada? Olha, eu pensei muito nisso, em quem iria dar uma lambada, ou uma belinha, ou um pano encharcado, e fiquei na dúvida. E eu explico-te porquê. A pissadeira, apesar de tudo, é um espaço em que damos importância e relevância a alguém, o suficiente para nos referirmos a ela. E eu pensei se valeria a pena, de facto, utilizar este espaço para dar a minha chicotada a alguma personalidade, a algum facto, a um evento. E depois achei que alguém que se forma em Oxford, que é professor em Harvard, que usa ombreiras de Burberry e que é militante do PS e que tem uma grande necessidade de esfregar um currículo no primeiro parágrafo só para se legitimar
e que ofensivamente diz que as contas dos infectados e do número de mortos e a contabilidade portuguesa no que diz respeito à progressão do Covid é tão fácil de fazer que o seu próprio filho de 5 anos faria, a mim só me apetece dizer que o meu filho de 8 escreve muito melhor do que ele. E achei, vou falar disto, vou de facto dar-lhe esta importância. Não vou, porque quem procura palco só tem o palco que merece, e neste caso é um palco rasteirinho. A minha pisada fica por dar. Ora bem, é uma novidade. Zé Pedro, então diz-me lá, depois desta não pisada de Rita e a grande pisada do Hélder, qual é a tua pisada desta semana? A minha pisada vai hoje para o Gustavo Santos, que é aquele guru de cenas que eu penso que seja apresentador do querido Mudei a Casa. O Gustavo Santos apareceu agora num programa da manhã ou da tarde. Eu penso que é com a Fátima Lopes, mas a malta quando vê o Gustavo Santos não vê mais nada à volta, não é? É como se fosse como se viesse um carro em contramão com os máximos. E então, ele apareceu a dizer, nós não vamos pôr áudio para não baralhar mais isto, ainda se hoje já está complicado. Eu vou dizer o que é que ele disse. Ele disse que o Covid é um mensageiro de amor, a dizer, isto como está não pode continuar. Disse ele. Vamos ver. À primeira vista parece estúpido dizer que o Covid é um mensageiro de amor, mas se formos a ver bem, também dizem que o Gustavo Santos é escritor. Exato. Ora, o Covid, na verdade, pode ser o que ele quiser. Pode ser um mensageiro de amor, pode ser um eletricista, pode ser uma bola de ouro. Pode ser, o Covid pode ser o que ele quiser, o Gustavo Santos é escritor. Também há aqui outra explicação possível. Para o Covid ter concluído que isto, como está, não pode continuar. Que foi quando ele percebeu que o Gustavo Santos era guru de alguma coisa. Reparem, vocês ponham-se no lugar do vírus. Vocês têm hipótese de... Pronto, estão aí vocês nos pulmões de uma pessoa, não é? Estão a ver tudo e tal. E de repente vocês veem que olham para o mundo e veem que o Gustavo Santos é guru. O mundo chegou a um ponto em que o Gustavo Santos é guru. O que é que vocês pensam? Eu vou arrasar isto tudo. Isto é para voltar a fazer? Isto não pode continuar assim, como o próprio diz. E começar de novo. Exatamente, isto é para terraplanar. Depois mais à frente no coisa, o Gustavo Santos mostrou-se feliz pelo facto de a economia se preparar para levar-me um grande abalo. Diz ele, porque a economia mata pessoas. Ai, que bom. Houve ipsis verbis, foi o que ele disse. Vamos lá ver. E uma pessoa de repente vê isto e diz assim, pá, isto é um disparate, mas não é. Porquê? Porque eu sei que o Gustavo Santos pegou no dinheiro que faz a vender as suas balelas e um dia foi um país muito pobre, sem economia, sem nada. E então ele encontrou lá pessoas com 250 anos e algumas com 300. Porquê? Porque eles não tinham economia e as pessoas não morriam. E só não encontrou pessoas com mais de 300 anos porque, supostamente, as pessoas chegam a uma altura que cansam-se e liquidam-se a elas próprias, já estão fartas disto. Mas, se não viviam para sempre. Porquê? Porque não há economia. Não haver economia é saudável. Enfim, eu tenho uma explicação para o Gustavo Santos. Qual é? Querem mesmo saber? Não. Sim. É o seguinte, ele é, ou era, eu não sei, apresentador daquele programa querido Mudei a Casa, certo? Sim. Que é justamente um programa de quê? De fazer uma surpresa às pessoas, que a pessoa chega à casa e a casa está toda nova, certo? Sim. Ora bem, num dia, numa dessas mudanças, eu acho que os trolhas mandaram uma parede abaixo e não repararam que do outro lado estava o Gustavo. O que é que acontece? Ele passou a usar capacete, mas ainda diz estas coisas. Pronto, portanto, esta é a minha explicação. Pronto. Se tiverem uma melhor, agradeço, mas esta é a minha. Não, É boa. É a melhor de todas. É mesmo a melhor. Só a ideia de uma parede ir abaixo e ele está lá do outro lado do que está. Não repararam. Pronto. Ele agora protege-se, mas pronto, mas ficou com isto. Bom,
depois desta divertida pisada do Zé Pedro ao não-guru Gustavo Santos, eu vou dar a minha pisada hoje ao maravilhoso mundo dos unicórnios e das web summits e tudo mais, porque dei conta de uma notícia que eu achei muito interessante, que é que a startup portuguesa Unbabel, dedicada à tradução, que tem clientes como a Microsoft, a Booking.com, Facebook, EasyJet, etc., e que tem ganho prémios, acho que inclusivamente na revista americana Fast Company, distinguiu-o como a terceira empresa mais inovadora do mundo em 2020 na categoria Enterprise. Ora bem, esta fantástica startup na semana passada anunciou o despedimento de 35% da sua equipa devido à pandemia, mas desde janeiro que a empresa tinha vetado novas contratações. Ora bem, num artigo extenso que eu li no Expresso, houve vários acontecimentos que são interessantes de analisar. A 30 de março, em plena pandemia e estado de emergência no país, a empresa ainda anunciava num e-mail interno a que o Expresso teve acesso a contratação de um profissional de recursos humanos. Entretanto, esse profissional foi dispensado. O engraçado é que a 12 de março o CEO, Vasco Pedro, tinha garantido a toda a equipa num e-mail, também que o Expresso teve acesso, que a empresa estava capitalizada e confiante que tinha todos os recursos para absorver qualquer contratempo. A 7 de abril, acho que foi até menos de um mês, anunciou a todos os trabalhadores via Zoom que cerca de 90 pessoas iam para a rua. Ora bem, o que é que lhes foi proposto aos dispensados? Que seria feita uma proposta de cessação de contrato com direito a um pacote acima da média, tinham de aceitar até dia 13, ou seja, poucos dias. E pelo que percebi, não vão ter sequer os direitos a apoios sociais como o subsídio de desemprego. Isto numa empresa que em setembro do ano passado, na última ronda de investimento, conseguiu 54,56 milhões de euros. O maior valor captado por uma empresa numa série C. Eu não sabia o que é isto da série C, mas é de descobrir, só sei que é mais do triplo do que o caso da Farfetch em 2013. E, segundo li, só mesmo para rematar, a empresa esperava que eles se aguentassem até ao final de 2022. Só que por causa do período mais débil da economia, dizem eles, o montante de reserva monetária só daria para pagar contas no início de 2021, e é aqui que eu não percebo a parte do artigo, porque eu acho que isto é no início de 2020, mas não percebi bem, e olha, peça quem escreveu a peça que me esclareça. Mas, portanto, contas erradas e afinal o dinheiro chegaria para menos de 2 anos. Ora bem, o que eu não consigo... E a última coisa é que o Expresso questionou a Unbabel a propósito desta opção e de tudo o que foi feito, e a empresa optou por não comentar, quando tínhamos visto no jornal Eco, não sei se vocês deram conta, eu vi isso no Twitter, de um artigo muito elogioso à empresa, da forma como estava a guiar estes despedimentos, etc. Eu, como é uma empresa de traduções, fico à espera que traduzam isto. Go fuck yourselves, Unbabel, porque isto realmente, este mundo dos unicórnios é de uma falsidade e falsa esperança que não há memória, e portanto fico sempre irritado quando vejo pessoas alegremente a bater palmas às Web Summits e depois temos esta vergonha que profissional. Provavelmente não se vai realizar este ano. Exato, ou então sim, e vamos ver o caso da recuperação da Unbabel, eventualmente. Enfim, não sei se alguém Sabes quer o que é que eu comentar, tenho a dizer sobre isso? Nada. Não, tenho. Não sou eu que tenho a dizer alguma coisa sobre isso. É então, o mensageiro do amor, o Covid. O que é que ele diz? Isto como está não pode continuar. A economia mata as pessoas. Mas devias fazer em inglês agora, só para os tipos da Unbabel perceberem. That like it is, can't continue. Can't continue. It's a message of Covid of love. Covid of love. Olha, caro Gustavo Santos, se quiseres mandar-nos agora para algum sítio em inglês, também estás à vontade para fazer o lançamento, por favor. Ele é só amor, meu. Ele não manda as pessoas a um sítio. Se mandar as pessoas a um sítio, é um sítio melhor. Exato, então mando eu. Vamos mandar as pessoas a um sítio. Ora então, estamos quase a terminar este atribulado e um dos mais divertidos episódios, devo confessar, do dia de reflexão. Rita, vais mandar as pessoas para onde? Ainda bem que perguntas, não estava nada à espera.
eu vou mandar as pessoas comprarem livros online. E não vou mandá-las comprar online a qualquer livraria, na verdade, e incorrendo, obviamente, o risco de receber qualquer tipo de procedimento por parte da carteira profissional de jornalista, eu vou recomendar às pessoas a comprarem livros na Antígona e na Orfeu Negro. E eu explico porquê. Estas duas editoras tiveram uma iniciativa social de grande generosidade. Vocês estão a rir-se? Não, eu estou. Não. É o rainho. Peço Ah, desculpa. rainho, desculpa. Eu estou a comer sementes de abóbora. Tiveram, que nojo, tiveram uma atitude de grande generosidade e de solidariedade para com os seus pares e juntaram-se para, de algum modo, ajudar as livrarias independentes em vários pontos do país. Então, até 23 de Abril, que é o Dia Mundial do Livro, quem encomendar livros nos sites, quer da Antígona, quer da Orfeu Negro, 30% do valor da compra vai apoiar livrarias independentes, aquelas que neste momento estão fechadas, que não têm toda a máquina das grandes editoras por trás, nem as grandes cadeias a suportar possíveis gastos. E é um valor muito significativo, 30%. Nós estamos a falar de livrarias em Braga, em Almada, como é o caso da Escriba, que até conheço, a Fonte de Letras em Évora, a Ler Devagar em Lisboa, a Tigre de Papel também em Lisboa, a Cuseta em Setúbal, a Flaneur no Porto, e entre tantas outras como aqui a Agata em Santarém, ou a Faz de Conta em Coimbra. São livrarias que estão em perigo. Os livros, como nós sabemos, são essenciais para fazer de nós melhores pessoas e para nos fazer viajar numa altura em que não podemos sair de casa. Se puderem até 23 de Abril, então comprem livros nestas duas plataformas e vão estar a ajudar muito. Posso só juntar uma outra plataforma que está Sim. a fazer um trabalho também nesse sentido, que é a Reli, no sentido de li outra vez, mas a Reli é uma rede de livrarias independentes e basta ir a reli.pt e o princípio é exatamente aquele que a Rita acabou de enunciar. É uma associação livre de apoio mútuo, composta por livrarias de todo o território nacional, sem ligação a redes e cadeias dos grandes grupos editoriais e livreiros. Portanto, estão ainda num patamar um pouco abaixo, porque não têm um suporte mais de grandes cadeias e redes de livrarias, mas também precisam de grupos editoriais, mas também precisam de ajuda. Então já agora manda as pessoas esse é o teu sítio ou vais mandar as pessoas a um sítio? Não, eu outro também sítio? quero mandar as Caramba, pessoas que eu não trouxe nenhuma plataforma, pá. Mas eu vou arranjar Tu uma. não trouxeste Eu plataforma. vou Então arranjar manda. uma. Então, Se o Gustavo mas Santos manda, não tem Helder, uma manda. plataforma. Exato, Manda talvez tenha plataforma, o Gustavo Santos. Eu queria mandar as pessoas para dois sítios, Bruxelas e Terreiro do Paço, para darem um calduço, passarem uma rasteira, fazerem as sevícias que entenderem ao Mário Centeno, porque não há grande diferença. Nós temos o Mário Centeno com a dupla função de ser Ministro das Finanças em Portugal e Presidente do Eurogrupo. E isto não serve nada bem a Portugal, porque infelizmente nós temos na Europa já há muito tempo, já há bastante tempo, mas isso acentuou-se nas duas últimas décadas, uma Europa feita de clubinhos, e isso é muito triste. E então temos a Europa do Norte contra a Europa do Sul, temos uma série de situações clubísticas que não auguram nada de bom ao futuro daquilo que é o projeto europeu, sobretudo no seu início. O Mário Centeno, se bem se recordam, o diabólico Vítor Gaspar, que, a propósito, é uma joia de moço, uma joia de pessoa, é muito engraçado, mas pronto, foi o Ministro das Finanças de um governo de Passos Coelho e Paulo Portas, era vilipendiado, eventualmente com razão, mas teve um comportamento assim bastante frouxo na hora em que Portugal, Grécia, Irlanda e Chipre estavam sob resgate e estavam a ser, digamos, maltratados pelas altas instâncias europeias. Neste momento temos um outro clube em formação que é composto pela Alemanha, pela Holanda, pela Áustria e pela Finlândia, e que se opuseram frontalmente aos chamados Corona Bonds, e tivemos Mário Centeno a fazer um papel anedótico no Eurogrupo, porque só a Itália, que é infelizmente o caso europeu mais grave, só a Itália parecia estar ali interessada em não apenas voltar a ter uma economia
o robusto possível depois da quantidade de mortos e infectados que eles têm lá. Mas só a Itália teve esse comportamento, e Portugal, que depois de Espanha também está, e de França também está na linha da frente para levar com uma grande bordoada em termos económicos e de recessão, manteve-se calado, manteve-se a fazer um papel absolutamente anedótico. Portanto, eu não vejo qualquer diferença entre Mário Centeno e Vítor Gaspar, a não ser que Vítor Gaspar, apesar de tudo, dizia-nos sempre algo que vinha. Muito bem, e Zé Pedro, já tens pronto o teu sítio para onde mandar as pessoas? Eu queria antes sugerir às pessoas que fossem aqui Bem, não deve nenhuma. Diz. a uma plataforma. Claro. Não queria ficar para trás. É a plataforma Lê Letras Juntas, e basicamente aquilo que podem fazer é encomendar uma série de livros e recebem em casa os livros com uma estante que podem pôr logo atrás das costas. E com isto estão a ajudar não só as livrarias, mas também os móveis de Passos de Ferreira, porque as estantes vêm de lá. Pronto, agora... Recorda lá o nome da tua plataforma. Lê Letras Juntas. Tão bom. Pronto, agora, isto safou-me aqui um bocado porque eu não tenho nenhum sítio em específico para mandar as pessoas. Portanto, basicamente, eu acho que assim, não tendo nenhum sítio em específico, eu iria mandar as pessoas à reabertura de Portugal. Reparem, devíamos dar aqui, nós como organizámos com imenso sucesso, embora nos tenha custado os olhos da cara, muitas vezes literalmente, mas como nós organizámos com muito sucesso a Expo 98, podíamos fazer a da reabertura de Portugal, assim um evento também, estão a imaginar uma contagem decrescente, aquelas coisas todas. Sim. O que é que acham? Acho ótimo. Acho bem. E depois vamos aqui organizar todos, cada um na sua varanda, ensaiar uma coreografia, para quando for a reabertura mesmo, estão a ver? Portanto, basicamente era dar assim uma certa esperança, porque entramos supostamente no último estado de emergência, e portanto a partir de agora vai ser tudo melhor, oxalá, não é? Aquela mensagem de esperança boa. Eu fui um bocadinho infectado pelo Gustavo Vida 19, não é? Acabar com mensagens de esperança não era de facto uma coisa que eu tivesse à espera. Mas pronto, era isto. Ora bem, se o Zé Pedro acaba com mensagens de esperança, eu acabo com mensagens macabras. Eu queria mandar as pessoas para uma situação, como disse, no mínimo macabra, porque nós temos pensado, e bem, preocupado muito com os vivos, e talvez andamos a pensar menos nos mortos, principalmente porque há literalmente cadáveres em sítios onde não deviam estar. Por exemplo, estão a ser postos cadáveres no estacionamento do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, e no cemitério da Amadora foi comprada uma câmara frigorífica extra. Não é a primeira vez que a capacidade do Instituto se esgota, mas a razão disto acontecer está na demora em libertar os corpos para os funerais por causa da pandemia. Dos 12 corpos levados para a câmara frigorífica, colocada agora no parque, alguns estão por enterrar desde 2016. E uma fonte do Instituto de Medicina Legal de Lisboa diz que a situação é mesmo extrema. Alguns cadáveres nunca chegam a sair das macas em que são transportados. Ficam ali nas salas com o ar-condicionado ligado no mínimo, na volta à espera de ressuscitar, não sei. Os corpos que não são levantados no prazo definido pela lei são depois entregues à Santa Casa da Misericórdia, e enfim, deixo para vocês o que é que eles hão de fazer. E têm sido feitas também cada vez menos assim, desde que não seja para ganhar um prémio na raspadinha, certamente. E têm sido feitas cada vez menos autópsias por causa do medo de declarar causas naturais por parte dos médicos, que depois se vem a verificar que podem ter sido infectados por Covid. Por último, queria voltar a falar aqui neste cemitério, porque a morgue do Amadora Sintra está a abarrotar. Sim, e a autarquia alugou o tal contentor frigorífico pelo período previsível de 60 dias por cerca de 2.600 euros. Eu só espero que no fim não chame o Fernando Mendes para jogar à montra dos eletrodomésticos. Qual é o preço desta câmara frigorífica? Espetáculo! Enfim, eu sei que o assunto é sério, mas deu-me para rir um bocadinho, e eu peço, por favor, ao Governo e às outras instituições que não chegamos ao ponto em que nem dos mortos conseguimos cuidar.
É tipo, se calhar podem também fazer um concurso público e encomendar um bocadinho de respeito, não é? Sim, exato. Deve-se vender aí em algum lado, encomendar assim, sei lá 2 toneladas de respeito. Só assim para os próximos 60 dias. Eu brinquei um bocadinho com isto, mas a situação é mesmo séria e, enfim, não sei o que é possível fazer. Eu vi que o governo estava a tentar tratar da situação, mas não é só aqui no centro, é também no norte. E pronto, fica aqui a minha dica. Para terminar este nosso dia de reflexão, queria, antes de mais, terminar com uma nota de pesar pela morte do ator Filipe Duarte. Custa sempre mais quando as pessoas nos deixam mais cedo, principalmente aquelas que nos vão fazendo companhia pelo pequeno ou grande ecrã. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa ou se fico só eu com esta nota de pesar antes de terminar. Não, é engraçado, deixa-me só dizer-te, eu não conhecia pessoalmente o Filipe, mas o Filipe era muito amigo de grandes amigos meus, e é engraçado que eu não me recordo de ver uma transversalidade tão grande há muito tempo num lamento pelo desaparecimento de alguém. E carinhosamente era tratado por Pipo. E eu acho que o que choca a maior parte das pessoas é a idade, porque ele tinha 46 anos, e a forma absolutamente imprevisível com que um ataque cardíaco leva uma pessoa tão jovem. Acima de tudo, é isso que temos de lamentar, deixando obviamente uma filha de 9 anos. Não sei se os restantes querem acrescentar alguma coisa. Quer dizer, eu assino por baixo o que ambos disseram, não tenho nada de muito relevante a acrescentar, de facto. É só comentar. Eu também lamento, como é evidente, mas faço só uma referência que é uma curiosidade, no fundo, porque eu não vejo muitas séries, não é? E então aquilo que eu me apercebi com essa notícia triste de ontem foi que a última série que eu vi do princípio ao fim foi de facto o Equador. Que achei, aliás, maravilhosa, e onde ele era um protagonista e com um papel magnífico. Portanto, enfim, assim não há palavras, não é? Eu só referi isto porque, enfim, pessoas com... Agora discute-se muito da mortalidade do Covid em relação aos homens, e os homens também deviam fazer eletrocardiogramas. Não sei se aqui alguns destes homens, ou mãos da porra, como se costuma dizer, já fizeram, mas ainda não chegaram aos 40, acho eu. Mas pronto, fica a dica. Eu já fiz essas coisas todas, sim, mas não é só o eletrocardiograma. O eletrocardiograma não diz praticamente nada. Há mais testes, sim, o primeiro. Sim, pronto, o eletrocardiograma podes ter um eletrocardiograma excelente, virar a esquina aqui para o lado. Isso, normalmente os exames do coração são os ecocardiogramas, para ver lá se está tudo a bombear bem, e a prova de esforço, enfim, entre outros. Mas, portanto, o eletrocardiograma é um bocadinho indiferente. E cada vez mais agora as coisas vão fazer, isso é onde a tecnologia nos pode ajudar. Os relógios da Apple já fazem, penso que neste momento são só os da Apple, mas enfim, sem certezas, mas já vão monitorizando muito, se bem que isto depois também é um pouco assustador, não é? Começar-se a chegar e nos Estados Unidos, onde o sistema funciona e onde a pessoa, se tiver um problema, enfim, grave, o relógio reconhece e emite automaticamente um alerta para as autoridades de saúde, e que vão ter com a pessoa onde ela estiver, porque entretanto o telefone deu a localização. Supostamente isto já salvou vidas nos Estados Unidos, onde todo o sistema é permitido, porque depois há países que com as proteções de dados e tudo isso não permitem certas coisas, mas nos Estados Unidos supostamente isto já salvou vidas. Mas como digo, depois há aquela parte assustadora de andar permanentemente ligado a uma máquina que nos vai fazendo sinais se estivermos a ter isto ou aquilo, quer dizer. Exato, e quem não tiver dinheiro para essa máquina também. E depois quem sofre de ansiedade e dessas coisas todas, é a tal história da tensão arterial, por exemplo. Se tu vês que tens a tensão arterial, ainda entras em mais stress porque pensas que estás a ter uma coisinha má. Enfim. A tecnologia ajuda sempre, não sei até que ponto, mas enfim, neste caso penso que não, porque foi fulminante, não havia nada a fazer, mas nos casos em que não é fulminante, em que é um infarto, pode ajudar. Muito bem, terminamos o nosso dia de reflexão, mais um, hoje muito bonito, e também deixar só mesmo uma nota final de que li uma notícia muito triste, é que o Badoca Park está em risco de fechar. Eu fui lá quando era miúdo, e faça-se alguma coisa. Eu fui lá com os meus miúdos. Pronto, porque eu nem para mim tenho dinheiro, mas deixo a nota de que não deixem fechar o Badoca Park. E eles faziam um bom trabalho com os animais. É isso. Além de mais, tem um nome fabuloso, meu. Principalmente Badoca, o nome. Eu tinha uma ideia de fazer uma quinta para pessoal com excesso de peso, que era o Badocha Park.
E é assim que terminamos, sem estudos, mas com fat shaming, mais um dia de reflexão. Ouçam-nos nas plataformas todas, se não ouvirem, quer sejam magros ou gordos, é completamente indiferente. Beijinhos e bom fim de semana.